Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Muitas circunstâncias, sejam elas externas ou até mesmo internas, ela pode nos causar um certo desânimo, abatimento, angústia. E por causa desse desânimo, podemos até mesmo perder o melhor momento da vida, que é o momento da colheita, o momento de desfrutarmos daquilo que trabalhamos, daquilo que plantamos, daquilo que semeamos. Muitas vezes porque estamos tão cansados, desanimados, devido ao esforço que dedicamos, à batalha que lutamos, podemos estar perdendo o melhor momento da nossa vida, de celebrar aquele momento tão especial, de tanto suor, de tanta canseira que nós passamos, por causa do desânimo. Pessoas que se encontram desanimadas nesse momento não conseguem nem levantar da sua cama para tomar aquele café ou para desfrutar o bem que conquistou. Paulo está dizendo que não devemos desanimar, não paremos, porque no momento, haverá um momento de colheita. E quais motivos podemos ficar desanimados? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que te faz desmotivar? Pergunta aí, o que te causa desânimo? O que causa desânimo para você? Fala para o seu amigo aí. O que pode estar causando desânimo para você? Alguém pode me dar um exemplo aí? O que causa desânimo para você? O que te deixa desanimado? Enfermidades, questões externas, né? O que mais? O que nos deixa desanimado? Não ser reconhecido no trabalho, não reconhecido naquilo que você faz, a ingratidão daquela pessoa que você ama. O que mais nos deixa desmotivado? Contas para pagar? Falta de dinheiro? O que mais? O que te deixa desmotivado? A corrupção do governo, a falsidade dos irmãos, as fofocas, as críticas, as mentiras, a falta de companheirismo daquela pessoa que você subiu no altar e disse juras de amor e que estaria com você e de repente tem te traído, tem te abusado, não tem cooperado para que esse casamento vá para frente. O que mais? Muitas coisas, né? Muitas coisas podem nos deixar desmotivados. O desânimo pode fazer, muitas vezes, que você fique impedido até mesmo de ouvir a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo de número 6, verso 9, quando Moisés chega lá no Egito e chama o povo de Israel, o povo hebreu, e dizendo aquilo que Deus iria fazer, mas o povo fecha os seus ouvidos para Moisés, e a palavra diz assim: Moisés repetiu estas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo. Por quê? Vamos juntos? Pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. O povo, por causa da dureza da sua escravidão, por causa da dureza, da dificuldade da vida, acabou fechando os seus ouvidos para a palavra de Deus. E quantas vezes assim nós estamos desanimados, angustiados, estamos passando por problemas, por lutas, e é que é nesse momento que Deus quer mandar um homem de Deus, uma palavra do Senhor ao seu coração, uma palavra de libertação, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que você vai sair desse lugar de escravidão, de dureza, para um lugar que mana leite e mel, para um lugar de liberdade, para um lugar onde o seu Senhor será adorado. Mas o ouvido às vezes fica tampado, o coração fica endurecido,
E talvez você se encontre assim nesta manhã. Você veio porque alguém te trouxe, mas o seu coração está tão duro por causa da dificuldade que você está enfrentando, que talvez você não esteja com seus ouvidos abertos para a palavra do Senhor, por causa do desânimo. Mas a minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo rompa com essa dureza do seu coração e te encha do seu Santo Espírito e te transforme e mude e te traga a alegria do alto dos céus e te encha do seu Santo Espírito para você sair daqui motivado para vencer os gigantes da vida, derrubar as muralhas e vencer os problemas que estão te enfrentando, que você está enfrentando nesta hora. O desânimo muitas vezes faz parte da vida. O desânimo, a tristeza, a angústia pode abater até mesmo os grandes homens e mulheres de Deus. Um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que venceu um gigante que estava aterrorizando todo o exército de Israel, também se sentiu assim. No Salmo 42, verso 5, ele escreve dizendo assim, Salmo 42, 5. Por que está abatida? Por que está tão triste? Vamos juntos? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Até mesmo um grande homem do Senhor, até grandes mulheres, servos e servas do Senhor podem sentir tristeza, porque isso faz parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos, enquanto estamos nesta carne, quando estamos nesta casa, enquanto estamos neste local, ainda assim passaremos por situações de angústia, de desânimo, de tristeza. Está tudo bem, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Mas o Senhor não deseja que fiquemos neste lugar. O desânimo é uma emoção comum que todos enfrentam em algum momento da vida. E como nós podemos vencer o desânimo? Podemos vencê-lo, sim ou não? Sim ou não? Podemos vencê-lo, amém? E se você entrou aqui desmotivado, triste, que nesta manhã você saia daqui alegre, que você saia daqui com um cântico de júbilo nos seus lábios. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo nos dá uma lista de como nós podemos vencer o desânimo. Eu já vou avisar que não vou conseguir terminar essa mensagem, porque vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, temos um café lá para nós tomarmos, depois temos a IBD, queremos começar a IBD antes das 10, para que possamos sair um pouco mais cedo para exercer a nossa cidadania através do nosso voto. Não é? Mas vamos lá. Como podemos vencer o desânimo? 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: portanto, vamos juntos? Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo diz, não desanimamos. Diga ao pessoal que está ao seu lado, não desanime. Ah, mas desse jeito ele já ficou desanimado. Diga para ele, não desanime. Chacoalha ele aí. Isso, não desanime. Não desanime. Por quê? Olha só alguns motivos. Olha no verso 1 que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, como vencer o desânimo? Nunca, preste bem atenção aqui, nunca duvide do amor de Deus por sua vida. Nunca duvide do amor de Deus por sua vida. Nunca duvide. Satanás é o pai da mentira. Sabe, se conseguir inserir essa mentira em seu coração, na sua mente, você vai ficar desanimado.
ele vai usar argumentos dizendo que você não é tão bom assim, que você não merece ser amado, que você fez uma grande bobagem e por isso Deus não te ama. Há muitas pessoas nesse momento desmotivadas, angustiadas, achando que a sua vida acabou, mas deixa eu dizer uma coisa: Deus te ama. E não importa a bobagem que você fez, o amor de Deus pela sua vida, Ele nunca vai deixar de te amar. Sua carne poderá corroborar com essa mentira do capeta e de alguma forma racionalizá-la, dizendo: eu não me sinto amado, eu não me sinto amado por Deus. A maior e mais clara evidência do amor de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário. Jesus Cristo foi entregue para ser morto, o seu sacrifício, para que através dele você pudesse ser salvo. João capítulo 3, verso de número 16. João escreve dizendo assim, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde está a palavra mundo, aí você vai dizer o seu nome. Amém? Vamos ler juntos de novo? Porque Deus amou o Márcio de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Ei, você é amado de Deus, você é amada do Senhor. Nunca se esqueça do amor de Deus, nunca se esqueça, porque por meio Deus então mostra o seu amor para conosco, enviando a Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, mesmo antes de você conhecê-lo, para que pudesse te salvar e para que pudesse também te adotar como filho de Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por meio de Cristo você foi adotado, você hoje é um filho, uma filha do Senhor. Ele te ama. Nunca se esqueça do amor, nunca se esqueça o quanto você é amado, o quanto você é amada. Mesmo que você tenha cometido uma grande bobagem, tenha pecado e por causa disso se afastou de Deus, Ele mostra o seu amor por meio da sua misericórdia e paciência. Ele poderia ter acabado com a sua vida ali, naquele momento que você pecou, mas não. Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é paciente, a ponto de querer que você possa reconhecer o seu pecado, reconhecer aquilo que você fez e de alguma forma reconhecer o grande amor que Ele tem, e este amor te atrair para Ele, este amor de trazer de você de volta para a casa do Pai, esse amor trazer você de volta para os braços daquele da qual você nunca deveria ter deixado. Em Salmos 103, verso 8, o salmista escreve dizendo assim: o Senhor é bondoso. O Senhor, na nova linguagem. O Senhor, vamos juntos? O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Talvez você diga assim: ninguém me ama. Ei, existe um Deus que, por mais que o seu pai ou a sua mãe pode ter te abandonado, te rejeitado, existe um Deus que nunca vai te rejeitar. Um Deus que te ama.
um Deus que é amoroso. Lamentações capítulo 3, verso 21, Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança, verso 22, vamos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, verso 23. Vamos juntos? Renovam-se cada manhã, grande é a tua. Talvez essa noite você passou sem dormir, angustiado, pensando nas bobagens que você cometeu, pensando nesses boletos que você vai pagar, pensando nessa pessoa que te traiu, pensando nessa pessoa que falou de você isso, aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, volte o seu pensamento para que pode te dar esperança, e que nesta manhã, essa misericórdia que se renovou mais uma vez sobre a sua vida, você possa se renovar, possa se encher da esperança viva, que é estar neste amor, e por Ele ser amado, e por Ele ser amado. Nunca se esqueça do amor de Deus. Segundo, verso de número 2, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim, acho melhor muda na nova linguagem. Diz assim, entendi. 2 Coríntios 4, 2, a palavra de Deus diz, nós rejeitamos tudo que é feito escondido, e tudo que é vergonhoso, não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus, pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Nunca finja ser quem você não é. Nunca viva na mentira. Nunca viva na falsidade. Você não precisa ser outra pessoa além de quem você é. O nosso alvo de imitarmos, o nosso alvo na qual nós devemos imitar, se chama Jesus. Nunca viva na tirania da vontade, do desejo das outras pessoas, que querem impor que você seja isso, seja aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. Porque você é o único na face da terra. Não existe uma outra pessoa igual você. E Deus te ama como você é, e deseja que você cresça, e que você seja transformado a cada dia para viver para louvor da glória dEle, e não para viver na tirania da vontade dessa outra pessoa. Você não precisa ficar vestindo máscaras, provando para ciclano, para fulano, que você é isso, que você é aquilo. Pare de viver uma mentira. Porque isso causa um grande desânimo. Ninguém vai conseguir suportar viver uma mentira por muito tempo. É aquele conflito que você chega diante daquele grupo e você quer mostrar aquilo que você não é. Quem assistiu aquele filme Divertidamente, o 2, né? A Hailey chega num grupo de meninas. É isso mesmo? Chega num grupo de meninas e quer mostrar aquilo que ela não é. E naquele momento chega um ataque de pânico, uma ansiedade, algo a paralisa, porque querendo viver aquilo que não é. E muitas vezes é assim na nossa vida. Pessoas estão desmotivadas, angustiadas, deprimidas, porque estão querendo passar-se, querendo ser aquilo que Deus não fez para ela ser.
Pare de ficar se comparando com o seu vizinho, pare de ficar se comparando com o seu irmão, com a sua irmã. Você é único e para você Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Busque conhecer esse propósito, busque conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida, porque é suficiente. Quando vivemos nessa tirania da vontade do outro, na tirania da vontade de querer ficar agradando ciclano e fulano e deixando-nos, nos anulando, vivendo uma falsidade, uma mentira para nós mesmos. Você acha que como você vai conseguir ficar motivado? Como você vai poder viver uma vida alegre, feliz, uma vida bem-aventurada dessa forma? É muito pesado tentar fingir sem quem realmente não somos. Não dá para agradar a todos. Você que vive como camaleão, vivendo na tirania de outras pessoas para agradá-las, é óbvio que você vai ficar desanimado, pois você está se anulando de ser quem Deus te criou para ser. Nem Deus consegue agradar todo mundo. Tem dia que tem uns que estão pedindo: Senhor, manda chuva. E do lado o vizinho está falando: Senhor, manda sol. Tem dia que um está falando: Senhor, manda calor. E o vizinho está dizendo: Senhor, manda frio. Nem Deus, gente. E você quer se colocar nesse lugar de ficar procurando entender o que está na cabeça do outro, aí você vai dormir e vai ficar pensando assim: o que será que a pessoa está pensando de mim nessa hora? Vai dormir! Descansa! Que negócio é esse de ficar querendo viver, querendo saber o que os outros estão pensando, querendo ser deuses, querendo viver nessa tirania de querer controlar as suas palavras, controlar você no sentido de você anular, deixar de quem você é. Ei, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Remove essas máscaras. Pare de falsidade. Pare. Se Davi dependesse da opinião do seu pai e dos seus irmãos, ele nunca teria se tornado rei. O dia que o profeta foi ungir um novo rei na casa de Jessé, Jessé chamou seus filhos, mas aquele filho tenro, aquele filho mais novinho, sabe onde Jessé colocou? Aonde estava Davi? Estava lá cuidando das ovelhas. Nem o pai acreditava que aquele menino poderia ser rei. Quando Davi chega diante do exército e vai levar a marmita dos seus irmãos, e vê aquele incircunciso Golias blasfemando contra o Deus de Israel, e Davi então se coloca na posição e diz: eu vou lutar com esse circunciso. E os seus irmãos disseram assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Você deixou lá as poucas ovelhas lá, volta lá para cuidar das ovelhas. Se Davi tivesse vivido na tirania dos desejos, dos pensamentos do seu pai, dos seus irmãos, ele continuaria lá no pasto, cuidando das ovelhas que nem dele era. Se José tivesse vivido na tirania dos desejos dos seus irmãos, ele não teria seguido os seus sonhos. Pare de viver a falsidade que não é para a sua vida e busque conhecer a vontade de Deus e somente de Deus. Que Deus coloque sonhos no seu coração, que você busque viver os sonhos de Deus para a sua vida. E não a vontade, o desejo de ciclano e de fulano, porque você é o único que Deus te criou aqui na face da terra.
E Ele tem um bom propósito sobre a sua vida. Amém? Quantas vezes ficamos desanimados, porque ficamos envolvidos na tirania do pensamento de outras pessoas. Não fique se comparando com os outros, ou achando que você é inferior ou maior do que qualquer outra pessoa, porque tem isso, ou fez aquilo, ou deixou de fazer isso, e não tem aquilo. Em 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus, mas pela graça de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Amém? E isso é suficiente. Terceiro, para a gente parar por aqui, à noite eu continuo. Vamos para o verso 5, verso 6. 2 Coríntios capítulo 4, versos 5 e verso 6, Paulo diz assim: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha do rosto de Jesus Cristo. Terceiro, como vencer o desânimo? Lembre-se, não se trata de você. Não é sobre você. Mais uma vez, não se trata de você. Não é sobre você. Vivemos e servimos em um mundo que está contra Jesus. E se nós somos de Jesus, e esse mundo que está contra Jesus, você acha que ele vai ser a favor daqueles que são de Jesus? Vivemos e servimos em um mundo que está contra Jesus. E se estamos com Jesus, o mundo está contra nós. Mas temos a esperança confiante de que um dia tudo que está errado será corrigido. Posso ouvir um amém? E que enquanto isso não acontece, Ele sabe o que está fazendo e nos sustentará na batalha. Muitos missionários e missionárias, no decorrer da história, estiveram dispostos a abrir a mão de tudo por amor a Cristo, pois sabiam que não importa o que fizessem, seria pouco se comparado ao preço do sacrifício de Jesus. Muitos missionários entregaram a sua vida porque entenderam que não era sobre a sua vida, mas sobre a obra daquele que nos salvou. É sobre Ele. E muitos entregaram tudo e viveram a sua vida e a cada dia nessa entrega, e sabendo que aquilo que eles estavam fazendo era pouco diante do muito que o próprio Deus já tinha feito e que estava fazendo e que ainda fará. Desses homens e mulheres, alguns anônimos, que abriram o caminho e plantaram sementes, outros que deixaram legados e que reverberam até os dias de hoje. Homens e mulheres que talvez você não saiba o nome, mas que estiveram aqui nesses 58 anos desta igreja, suando, entregando os seus recursos, construindo esses lugares, sustentando missionários, obreiros, para semear a palavra do Senhor. E esta obra que eles fizeram, reverberam, reflete até nos dias de hoje. A vida que vale a pena ser vivida, que nunca ficará desanimada, é aquela que se rende e serve ao Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, porque sabe que a vitória é certa e que maior
do que a dor, o sofrimento, a rejeição, a crítica, as fofocas, as prisões, as perseguições que possamos enfrentar. Há um cântico de vitória que já está sendo entoado na eternidade. Apocalipse capítulo 5 nos revela, no verso de número 9, e eles cantavam um cântico novo, acho que na nova linguagem, vamos ver. Isso. E eles cantavam essa nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois fostes morto na cruz, e por meio da tua morte comprastes para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu, verso de número 10, tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Verso 11, então olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres viventes e dos líderes, verso 12, e cantavam com voz forte, vão juntos: o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória. Aleluia! Não é sobre você. Lembre-se disso. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que nós entregamos a nossa vida para viver a vida dele, através de nós, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. A vida que vive nessa dimensão de entrega, reconhecendo que existe um Deus que tudo pode, que tudo sabe, ela vive para a glória de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1, o autor aos Hebreus escreve dizendo assim, a equipe de louvor: portanto, assim, nós temos esta grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixamos de tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos a correr vamos juntos? Sem a corrida marcada para nós. De número 2, ele vai dizer como devemos correr esta corrida. Conservemos, vamos juntos? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Mais uma vez, não é sobre você. Não é sobre você. Porque se você viver essas circunstâncias que você está vivendo, achando que é sobre você, e sobre você apenas, você vai ficar desanimado. Mas Jesus, ele foi para a cruz, mas não com tristeza, porque ele sabia que o sofrimento que ele ia passar, Deus diáconos, o sofrimento que ele ia passar,